Para que ofender o outro? Porque o outro está do lado constrangido. Hoje em dia eu vejo que há uma forçação por parte de alguns artistas, né? Querer apelar para coisas assim estranhas, palavrão, ou então até para ofensa, né? E sim, o Manfrini faz isso demais. O Paulinho Gogó faz isso demais. O que ele faz? Nós conversamos, ele ia lá para casa, a gente conversava muito. Porque quando você passa um ensinamento, que você passa uma informação, você não perde ela. Ela continua ficando com você continua sabendo aquilo, né? E você com aquilo, o que é aquilo? Se eu já uso e pratico e eu conheço. Então, falei para ele, um dia nós estávamos passando texto na escolinha, nos anos 2000, a escolinha estava dentro do Zorra. Então, depois que ela foi para dentro do Zorra. Aí ele estava lá contando uma piada, eu falei assim, não, mas não fala isso não, rapaz. Tem necessidade de falar isso não. Corta aqui, ó. Até aqui a piada já compreende aqui. Por que você vai botar esse adendo aqui para sujar a piada só? Você vai embora e vai pro ar 5h30 da tarde. Você corre o risco de cortar a sua piada. Aí ele sacou qual é e fez piada limpa. Não precisou de falar palavrão. E foi. Então, foi porque se você quiser falar um palavrão, você arruma sinônimo. Você troca. Arranja uma coisa parecida, análogo àquilo, mas de forma engraçada. O pênis do homem, né? O pênis, né? Aí vai falar, pênis, como é que você conta a piada? Aí no Nerso, na roça, que tem todo pudor, que não fala palavrão, toma tapa na boca, porque antigamente educava desse assim. Jeito mesmo. Verdade. Então, falar palavrão em casa, eu, minha mãe e minha irmã, imagina se eu falasse palavrão. Nossa, eu tinha que arranjar. Comer. Mas que poxa, só que coisa, entendeu? Mas que caramba! Arranja sinônimo. Então, o negócio do órgão masculino do homem é Antônio Alexandre. Tá vendo? Aí, tá vendo? Já ri. É verdade. Pronto. Então, jubileu. E o Paulinho Gogó faz muito isso por causa desse papo que ele teve com você. Nós conversamos. Nossa, legal, e tal. Cara. A coisa mais interessante que tem é você orienta, você ensina, você passa e a pessoa pega e usa. E obtém ótimos resultados com aquilo que você passou. Porque não adianta você ensinar e a pessoa não quer aprender, né? Então, o Chico Anísio dava oportunidade para você improvisar. Agora, você improvisa com responsabilidade. Você não pode... Você tem liberdade, mas também vem junto a responsabilidade. Improviso, meu filho, errou, acabou, adeus, viola. Não tem conserto, não. Então, você tem que estar muito seguro do que você vai fazer. Agora eu tô curioso, como foi para você chegar lá na escolinha, no meio daquele tanto de talento, você do nada estoura e... Rapaz, aos 6 anos que eu já tinha feito, eu já tinha domínio de palco, o show fazia sozinho. Mas você era fã de muita gente quando você chegou lá? Nossa tal, você era novato? Eu vi esses caras desde garoto, no Café Sem Concerto, né? O Rogério Cardoso, eles tinham um coral. Tirei, peguei, chacoalhei, guardei, tornei, pegar, chacoalhei, guardar, depois guardei no mesmo lugar. Aí um desafinava. Que é isso? Como é que você faz um negócio desse? Aí tal. Não, a propósito, aconteceu um negócio aí, contava uma piadinha. Era ele, o Tutuca, o Ari Leite, que eles eram os garçons do Café Sem Concerto. Né? Eles eram garçons. O garçom chegava à mesa e contava uma piada. Então essa era a coisa. Então eu assistia esses caras demais, Tutuca, imitava Tutuca, Rogério Cardoso, que fazia um dos garçons, que é o Rolando Lero. Rapaz, eu ficava e ele, olha só, por azar meu, rapaz, ele sentado do meu lado. Como é que eu ia ver a expressão dele? Como é que eu tinha que ficar assim, cara? Eu adorava, né? Nossa Senhora. Eu queria assistir ele e não queria me assistir, porque primeiro eu já sabia a piada que eu tinha contado também. Né? Então, eu queria ficar doido para chegar a hora do Rolando Lero. Não tinha como adiantar, né? A minha paixão era o Rolando Lero, Rogério Cardoso. Ô Pedro, e nesse meio aí humorístico, rola muita questão de vaidade, ego, de repente um fala, não, ele tá crescendo demais, eu tô com ciúme que ele tá tomando o meu espaço, ou não, o pessoal na escolinha não tinha, comigo,
Não teve problema nenhum. E no Zorra também tinha esse negócio, não. E cada um vai lá defender seu texto e pronto, acabou. E o quadro era meu com a Candinha no Zorra. Então o que o cara podia fazer? Nada. Como é que vai interferir? Como é que vai me dar toque para eu fazer alguma coisa diferente? Então é sempre uma união tinha ali domínio saudável, do personagem. Nossa senhora, rapaz, porque era mais gostoso. Tinha mais palhaçada nos bastidores do que gravando. Nossa senhora, porque lá é a condição do cara, né? Pois é. Ô Nerso, eu lembro que quando eu era criança, eu sempre tentava ficar acordado um pouco para assistir pelo menos a primeira parte do Zorra Total, porque era você que abria o programa. Assistia aquela primeira parte e depois não aguentava ver o resto e dormia. Ô, Pedro, eu toda hora me seguro para não chamar de Nerso, né? Porque é inevitável. Não problema não. Tem algum humorista que você gostaria de ter contracenado, que você ainda não teve oportunidade? E se sim, quem seria essa pessoa? Mas não tem. Por que eu gosto de atuar sozinho? Porque se eu errar, eu não prejudico o colega. Entendi. E se eu esquecer alguma coisa, o ônus é meu. E se a piada for muito boa, o bônus é meu. Então eu tenho eu fico preocupado de não errar nada para não deixar de entregar a altura que ele precisa para ele dar o final da piada. Então nunca não fiz isso desde o meu princípio, né, desde o começo. Mas quando eu fui para contracenar com o Chico Anísio, eu falei assim, minha nossa, e é um mestre. Contracenar com o Chico Anísio, vou ter que decorar texto para danar. Oh, meu Deus do céu. Mas você já estava bom nisso, né? De decorar texto. Não, de tanto show que você fazia. Não, é diferente. Véio. O show você fica 5 anos com a mesma sequência, as mesmas piadas. Aí quanto mais passa, mais ela cristaliza, mais ela fica redondinha. Agora lá todo dia uma piada nova, não tinha jeito de burilar ela não, não tinha jeito de melhorar a piada não. É o que veio, é aquilo ali e vai. Então não tinha ensaio. Tinha ensaio não, pai. O pau cantava, bicho. Nossa, ali é só quem tivesse mesmo, condição mesmo. Aí voltando, como eu já tinha essa condição, fui para lá com essa condição, com essa experiência, com esse domínio do personagem, aí tinha piada que não dava certo. Aí eu ia lá para reclamar com o Chico, vamos fazer essa aí. Mesmo porque o redator recebe, né? Então, vou deixar de defender o texto. Cara, o cara fazia com boa vontade, fazia texto para mim, mas ela estava fraquinha. Aí eu pegava dali para lá e eu botava uma piada minha. Ou então botava um recheio naquela, para fazer a piada ficar encorpadinha. Melhorava, né? Você tinha autorização para mexer? Tinha autorização. Desde a época do Sérgio Malandro, que as piadas não eram para mim, eu tive que adaptar. Boa. Eu acho bacana essa autonomia, né, que ele te dava, porque não é todo produtor que vai conceder essa autonomia, né? O negócio é resultado. Magistral. Se você deu o resultado, aí você tem crédito. Você dá resultado, você tem mais crédito. E aí vai. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Exatamente. Então eu tive essa liberdade esse tempo todo. Quando o personagem veio, que é o Nerso, brigão lá, aí eu falei, rapaz, eu não posso ficar preso nisso aqui não. Ele falou, não, à vontade. À vontade. O meu primeiro diretor foi Inácio Coqueiro. O Inácio Coqueiro casou com a Cristiane Torlone, e depois ele foi para o SBT. Mas ele falou assim, Pedro, vai, segue. Você não gostou disso aí, você corta, pula e faz do seu jeito. Porque o interessante era o personagem. Aí eu não pulava. Eu pegava aquela parte só para minha garantia. E aí eu criava em cima. Aí pronto. Era uma delícia fazer. Depois da escolinha, você foi para outro programa? Não, a escolinha foi pro Zorro, A escolinha foi para dentro do Zorro. Depois foi para dentro do Zorro, em 2002. Até 2001. Depois ela foi para dentro do Zorro. Aí diminuiu, né?